São os fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial, as questões políticas e sociais que levaram à Primeira Guerra Mundial. Bem, eu fiz esse slide aí, nós fizemos um curso que eu fiz com a galera lá de Pernambuco, e aí eu aproveitei os slides, porque está bem colorido, bem legal, e aí eu aproveitei para vocês. Então vamos lá. Esses 5 pontos que eu coloquei aí foram os pontos que levaram à guerra. A Primeira Guerra Mundial, qualquer guerra, no caso a Primeira Guerra Mundial, ela não vai acontecer da noite para o dia só porque um país é mais bonitinho e o outro é mais feinho, não. Ela teve suas consequências que vai chegar às vias de fatos. Né? Então, eu coloquei os 5 pontos aí principal que vão levar a Europa a entrar em guerra. Lembrando que essa Primeira Guerra Mundial, ela se torna primeiro uma guerra europeia. Depois ela vai ganhar características mundial. O mesmo acontece com a Segunda Guerra Mundial. Bem, primeiro ponto que nós vamos ter que entender que acontecia na Europa no final do século XIX, lá para o ano de 1870, 1880, aconteceu essa ideia de imperialismo com os países europeus. O que significa esse imperialismo? Denomina-se imperialismo a fase em que o sistema capitalista torna-se industrialmente mais tecnológico, utilizando de métodos mais agressivos em busca de mercado. Foi justamente os grandes da Europa, Inglaterra, Espanha, França, né, até Portugal entrou também, eles buscavam na África e na Ásia terras para absorver o seu mercado interno, com matéria-prima. Né? Nessa época, no final do século XVIII, século XIX, a Europa estava começando a industrializar. Começam a surgir as primeiras indústrias bélicas, né? Indústria de arma de guerra, e indústria também automotiva. Então, eles buscavam muita matéria-prima, como borracha, carvão, minério de ferro. Então, tudo isso, para fabricar o carro, para fabricar a arma, tinha que buscar isso na África ou na Ásia, porque eles não produziam isso. Com a ideia de superioridade branca, cristã, europeia, eles vão dominando a África. Né? Tá bem aí o símbolozinho aí, ó, do né, o símbolo que significa a Inglaterra aqui, ó, né, ele com as mãos captando e adquirindo toda a África para eles. E aí o que acontece? Os grandes vão se destacar, como por exemplo a Inglaterra e a França. Elas vão colonizar, recolonizar a África. Então, por exemplo, a Inglaterra chega lá no Egito e pega a matéria-prima do Egito, o ouro do Egito, e leva toda para a Inglaterra. O que vocês estudaram lá no ensino médio sobre a questão pirâmide, faraó, a questão rica do Egito, muito desses materiais nem se encontram mais no Egito. Estão todos em museus, né, nos museus na Inglaterra. Então a Inglaterra vai captar esses países da África para o seu império. Ele vai buscar matéria-prima. O mesmo vai acontecer com a França, o mesmo vai acontecer com os Estados Unidos mais na frente, entendeu? Por exemplo, o mesmo aconteceu com Portugal quando veio para o Brasil, né? Buscar matéria-prima. Então, vai colonizar. Né? E esse neocolonialismo, né? Neo-novo, colonialismo, adquirir, pegar. Eles não tinham ideia eles não queriam simplesmente transformar a África numa nova Europa. Né? Tá aí as bandeirinhas, né? Onde estão aí. Aqui era dominada pela Itália, pela Espanha, pela Inglaterra, Espanha, Alemanha, né? Bélgica. Né? Então, todos os países da Europa queriam morder um pedacinho da África, justamente em busca do seu material, a sua matéria-prima. E tem vários filmes, várias séries, até Netflix para mostrar justamente esse neocolonialismo. Por exemplo, essa região aqui, a noroeste da África, é rica em diamante. Tem um filme chamado Diamante de Sangue, que é justamente nessa época. Os ingleses arrancavam todo o diamante e levavam para a Europa, e escravizando o povo africano. Então a ideia de escravizar era justamente isso: tomar conta da terra e ter uma mão de obra barata, né? Uma mão de obra
sem qualidade, que a mão de obra escrava não tem qualidade, mas é farta e de graça. Com isso, podemos afirmar que um dos motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial foi a concorrência econômica entre as potências. Sim, como cada um agora buscava o seu produto que dava lucro, e aí um começou a disputar poder entre si. Né? Todo mundo mordia um pedaço do bolo. E, a, e aí vai surgir blocos econômicos. Tá? No neocolonialismo do século XIX, século XX, a potência como França, Alemanha, Inglaterra concorriam por colônias. Essas disputas acabou levando ao conflito bélico. Né? Então, por exemplo, aí está uma das grandes invenções na Primeira Guerra Mundial, o tanque de guerra. Para vocês terem uma ideia, toneladas pesa um tanque desse, de puro ferro. E onde buscava o minério de ferro? Na África ou em ilhas que tinha no oceano, no mar Mediterrâneo, como duas ilhazinhas chamadas Córcega e Sardenha, que pertencia à França, e a Inglaterra foi lá e tomou, porque eram ilhas ricas em minério de ferro e minério de carvão. Ferro para construir matéria de guerra e carvão para construir combustível na época. Né? Tá aí, ó. Com isso vai surgir em toda a Europa uma denominação política chamada corrida armamentista. Tá? Com o aumento tecnológico dos armamentos e indústria bélica, precisava vender sua tecnologia. E aí começa a fabricação de arma. Aí vocês imaginam, grandes potências buscando um mercado novo e agora fabricando arma. Então, a guerra estava para estourar a qualquer momento. Faltava detalhes. Por exemplo, nenhuma queria abrir guarda da sua própria arma. Tanto aí, ó, que duas mulheres produzindo arma, né? Porque não é porque por isso que a Europa foi o primeiro segmento trabalhista feminino. Por quê? Porque não tinha homem suficiente para a construção bélica. E aí, pela qualidade feminina, pelos detalhes que as mulheres têm, essas mulheres eram contratadas justamente para finalizar a construção dessas armas. Né? E aí, com isso, buscando matéria-prima, todo mundo querendo morder o pedacinho do bolo, tá? E produzindo arma, vai surgir uma nova política, chamada política de aliança. Basicamente, essa aliança é dividida em duas partes. Então, ó, por exemplo, Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança ela era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Tá? A Tríplice Entente era formada pela Grã-Bretanha, a França, a União Soviética e, por último, os Estados Unidos. Então, a gente pode ver que essa política de aliança vai justamente dividir a Europa no meio. Tá? E aí a Alemanha vai tomar frente, por quê? Porque ela queria também participar dessa mordida do bolo da África. E as grandes nações, como a Grã-Bretanha e a França e a Rússia, não deixavam a Alemanha entrar na África. Né? E aí o que vai acontecer? A Alemanha vai, tá vendo, bem aqui, ó, dessas dois pontinhos aqui, ó, perto da Itália, são as duas ilhas. Tá? A Alemanha vai invadir e tomar essas duas ilhas, que eram ricas em minério de ferro e carvão. Só que essas ilhas pertenciam quem? A França. Tá? E aí a França vai ficar chateada com a Alemanha. Essa disputa interna entre a Alemanha e a França vai desencadear a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, nesse processo aí, que eu falei, do imperialismo, do neocolonialismo, tá? São esses antecedentes que vão estourar, né, a guerra. Então, vai começar a surgir essa rivalidade entre a França e a Alemanha, tá? Justamente por disputa das ilhas Alcácer e Lorena. Por quê? Porque as ilhas eram ricas na produção de carvão e minério de ferro, minério de aço. Tudo que a indústria da época precisava. Né? Com isso, a Inglaterra também, vendo essa superioridade alemã, vai buscar, vai se aliar à França. Né? Por isso que vai formar os grupos. Né? E aí vai surgir disputas diplomáticas, que é os grupos entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente.
né? E aí essas alianças vão juntar-se para ter um inimigo comum, que é a outra nação. Então, ó, a Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, né, junto contra a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, a França e a Rússia, elas vão disputar o mesmo território e as mesmas ideologias, um não abre mão do outro, detalhes para acontecer a guerra. E esse detalhe está aqui, ó, né? Então, coloquei aqui até dois pontinhos, essa chave aqui vermelha, que é entre a França, tá? A Inglaterra e a Rússia, que era esse bloco aqui, contra a Alemanha que está aqui no meio. Entendeu? E aí, a Alemanha, no meio dos dois, né, no meio dos seus inimigos, logo, logo vai estourar a guerra. Então, faltava detalhes. A Alemanha queria, já tinha saqueado e invadido aqui a ilha que pertencia à França. A França já tinha se aliado com a Inglaterra e com a Rússia. Faltava detalhe para ter a guerra. Qual seria o detalhe? Né? Como a Inglaterra, a Alemanha era aliada do Império Austro-Húngaro, em 1914, o senhor Ferdinando, Francisco Ferdinando, o arquiduque, filho do rei do Império Austro-Húngaro, ele vai casar e vai para Sarajevo, onde é a Bósnia hoje, que é território que hoje pertence à Rússia. Ele vai passar sua lua de mel lá. Lá ele vai sofrer um atentado e vai ser morto, ele e a esposa. Era o que faltava para estourar a guerra, porque o Império Austro-Húngaro era aliado da Inglaterra, era aliado da Alemanha. E agora o filho do rei, do seu aliado, é assassinado por soldados franceses. E aí, tudo que a Alemanha queria. A Alemanha vai, invade a França e começa a Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí, aqui são caravanas alemãs para ir invadir a França. Tá? Tá aqui. Isso aqui foi o dia do atentado. São fotos da época, é claro. Né? E aí, ó, tanto a Tríplice Entente como a Tríplice Aliança vão fazer propaganda para o mundo para justificar as invasões e a guerra. Tá? Essa primeira guerra ela vai ter algumas fases, como eu falei para vocês. Primeira fase vai ser em 1914, tá? Vai preparar, né? A Alemanha, tanto a Alemanha como a França, eles vão se preparar para um invadir o outro, né? E aí eles vão fazer que é a chamada guerra de movimento. Né? Eles vão se organizar, vão invadir, montar território, invadir o espaço terrestre de cada inimigo. Em 1915 e 1918 é chamado Guerra de Trincheira. O que é trincheira? Trincheiras são grandes valas, grandes buracos. Eles ficavam parados dentro das trincheiras, esperando o inimigo. Quando o inimigo se aproximava, eles levantavam do buraco e paf, metia bala. Um matava o outro. Tá? E dentro desses buracos, vocês podem ver que eles ficaram em trincheira em torno de quase 3 anos. E aí muitos soldados morriam de tuberculose, de doenças venéreas, de piolho. Foi a primeira pandemia em termos de guerra, foi o piolho. Muitos soldados morriam infectados de piolho, de doenças venéreas, né, de falta de água. Tá? Em 1915 a 1918. Tá? E a terceira fase, que é a fase crucial da guerra, foi a saída da Rússia. A Rússia estava se organizando, né? O povo russo, a Rússia era o maior produtor de alimento para a Europa. Como que o maior produtor de alimento para a Europa, o seu povo lá, o civil, estava morrendo de fome. Aí os russos acordaram, peraí, saíram da guerra para se organizar internamente e deu a vez a entrada para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos chega aos 45 do segundo tempo com armamento novo, com mais soldados, e aí, com a ajuda dos Estados Unidos, a França e a Inglaterra vai cercar e vencer a Alemanha. Tá? Com isso, os Estados Unidos vai trazer para essa guerra um novo desenvolvimento tecnológico. Tá? Durante a Primeira Guerra Mundial, houve a introdução de novas tecnologias, como o avião, como a utilização do balão meteorológico, armas de mão, como granada e monteiro, criação de submarino, que era a ocupação rápida pelo oceano,
Tá? O fim das batalhas clássicas, que era com pedra, com arco e flecha, com jogando fogo, vai acabar, vai começar a utilizar a pólvora, né? E vai utilizar também o armamento pesado que eles falam, né? E vai começar a desenvolver a questão das armas químicas, tá? Com atividade farmacêutica. Com isso, essa nova guerra, aí vocês podem imaginar, foram 4 anos de guerra. Com todo esse novo aparamento de guerra, o tanto de morte que teve. Né? E aí está o tanque de guerra, né? Aqui está o avião de guerra, tá? E aqui está o submarino. O submarino mais famoso que teve era submarinos russos. Tá? Bem, essa guerra vai ter consequências, é óbvio, né? Uma delas Professor, é. Ah, só uma dúvida. A Itália chegou a mudar de lado, né, na Primeira Guerra? sim, eu ia Gostava falar da... isso aqui agora, tá? Com a chegada do submarino, a Itália, como ela é do lado, ela é costa, tá dentro do oceano, ela vê a supremacia russa. E aí, ela, com medo de perder, ela vai trocar de lado. Quando os Estados Unidos entram, eles entram justamente pela costa, pela Itália, com apoio dos italianos. E aí, a Alemanha vai ficar cercada. Pelo norte, Inglaterra e França, pelo sul, pela Itália, e pelo leste, pela Rússia. Com isso, a Alemanha fica cercada e aí ela é obrigada a se render. Né? A Itália, igual você falou aí, ela muda de lado com promessas americanas de ajudar na construção da indústria italiana. E os Estados Unidos vão ajudar mesmo. Tá? E aí, com isso, vai surgir as consequências. Quais foram as consequências? Aproximadamente 20 milhões de mortos. Então, a guerra trouxe 20 milhões de mortos. Para vocês terem uma ideia, o tanto que hoje o Covid é perigoso, que hoje apareceu uma reportagem. Só nos Estados Unidos, morreram 50 milhões de pessoas de Covid. Ou seja, o Covid matou mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Só nos Estados Unidos, hein? E aí, com esse mundaréu de mortos, teve também a ascensão, uma das consequências foi a ascensão dos Estados Unidos como maior potência do mundo. Por que os Estados Unidos se torna a potência do mundo? Porque os Estados Unidos vai financiar, vai bancar essa guerra, tanto do lado da França, da Inglaterra, como do lado da Alemanha. Os Estados Unidos passava dinheiro para todo mundo. Tanto é que tem alguns relatos que falam que os Estados Unidos entrou na guerra do lado da França e da Inglaterra justamente com medo de não receber o tanto que tinha emprestado para eles. E aí sabia do potencial da Alemanha, e aí a Alemanha continuou devendo para os Estados Unidos. Foi o que vai acontecer no Tratado de Versalhes. Versalhes é uma cidade francesa, onde foi construída por Napoleão, né, que também com toda a sua pompa, o Castelo de Versalhes é um dos castelos mais chiques do mundo até hoje. É um castelo super luxuoso. Então, a Tríplice Entente, formada agora pelos Estados Unidos, Itália, França e Inglaterra, vão se unir em Versalhes e decretar como vencedores. Com isso, vão também colocar a Alemanha como culpada. A Alemanha simplesmente não vai sair da guerra somente como culpada. Tá? Ela vai ser detonada. Com isso, o que vai acontecer com a Alemanha? Ela é obrigada a devolver as terras francesas, Alsácia e Lorena, tá? Vai perder todas as suas colônias na Ásia e na África, tá? Vai perder 1/7 do seu território, vai dividir o seu território entre Império Austro-Húngaro, né? Aí vai surgir a Áustria, a Hungria, né? A Alemanha vai perder 1/7 do seu território, tá? Vai ter que pagar uma alta indenização em ouro e em dinheiro para os vencedores, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra e França, tá? Vai ter que limitar o seu exército, não vai poder passar de 100 mil homens. A Inglaterra tinha um exército de mais de 500 mil homens. Tá? Vai ficar proibido a fabricação de navio de guerra alemão. Tá? Vai proibir também unir-se com a Áustria para qualquer coisa. Com isso, vai gerar uma grande crise econômica para a Alemanha. É claro, perdeu terra, perdeu soldado, vai ter que pagar uma alta indenização.
e perdeu matéria-prima, é óbvio que vai quebrar. Tá? E aí a Alemanha vai criar uma nova ideologia política chamada de revanchismo alemão. A Alemanha vai ficar chateada e aí ela vai tentar se vingar com a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver depois. Tá? E aí, com isso, depois da guerra, vai ter uma formação da Liga das Nações. Qual é a ideia dessas Ligas das Nações? Justamente para não deixar um país crescer mais do que o outro. Só que nessa liga, quem vai ficar de fora? Os Estados Unidos, claro, porque estava na América e era o maior de todos, a Rússia, porque estava em construção, e a Alemanha. Aí vocês podem imaginar que agora, além do bloco da França, da Itália e da Inglaterra, tem os Estados Unidos isolado na América, a Rússia isolada no leste europeu e a Alemanha no meio, isolada. Já são rumores para a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí vai surgir esses tratados é justamente para mudar a nova ordem mundial, como, por exemplo, o Tratado de Saint-Germain, que vai desmembrar o Império Austro-Húngaro, vai surgir a Hungria, vai surgir a Áustria, a criação de novos países como Polônia, a República Tcheca, a Hungria e a Iugoslávia, a criação de novos países, Finlândia, Lituânia, Letônia e Estônia, o desmembramento do Império Turco-Otomano, que havia sido apoiado a Tríplice Aliança. Né? Em seu lugar surgiram vários países, como o Líbano, a Síria, a Jordânia, a Palestina, o Iraque. Ou seja, a Europa vai ganhar um novo, né, o mapa europeu vai ganhar novos países. Que está aí, o surgimento de novos países da Europa, porque antes era tudo um grande império, né? O Império Francês, o Império Inglês, né? Só que desse império, quem se deu bem foi quem? A Rússia, que depois, com a revolta bolchevique, que a gente vai ver, vai surgir os países socialistas russos, né, que é a União Soviética, a Grã-Bretanha, que é a União da Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales, e o fortalecimento da França, né, e a Alemanha no meio, isolados de todo mundo. Motivos para começar a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu tenho uma dúvida aqui do Iago. Sim, pode perguntar. Ele falou, se for com relação ao que falei, é que a Itália saiu da Tríplice Aliança e entra na Tríplice Entente, porque os países da Entente ofereceram território a ela, além de outras coisas que não foram cumpridas. Certo. Tá? Justamente porque é o seguinte, em época de guerra, todo mundo é bonzinho, concordam? E aí, os Estados Unidos tinha que dar alguma coisa para ter o seu aliado. O que os Estados Unidos fez? Injetou grana na guerra. Tanto é que os Estados Unidos vai se tornar o maior país do mundo, justamente por quê? Porque, além de receber a indenização alemã, ele vai ter créditos com a Alemanha, vai ter créditos com a própria Alemanha, vai ter crédito com a França, vai ter crédito com a Inglaterra, porque ele financiou todo mundo. Porque foram 4 anos de guerra. Então, vários edifícios detonados, a economia desses países estourada. Então, qual é a melhor forma de levantar uma economia? Colocar dinheiro para circular. Por exemplo, agora, por que os deputados estão exigindo do governo federal a volta do auxílio emergencial para o povo? Porque a melhor forma de levantar a economia é dinheiro circular. O que acontece? Vou supor, se o governo, agora nessa época de pandemia, o que adianta o governo abrir o comércio se a galera não tem dinheiro para comprar? Não vai adiantar nada. Então, a circulação de dinheiro é que faz a economia funcionar. Tem que ter cuidado, como os Estados Unidos, de não jogar dinheiro, muito dinheiro no comércio, por exemplo, porque a criação de muito dinheiro vai gerar inflação. E aí a Bolsa vai quebrar, que nós vamos ver que é o nosso próximo conteúdo, que vai ser amanhã a quebra da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos vão jogar tanto dinheiro no mercado, o que acontece? Você vai jogar dinheiro e produzir mercadoria. Só que o que acontece? As indústrias americanas são indústrias de material de guerra, indústria de avião. A Europa, que era o maior comprador americano, estava passando por uma guerra.
Qual que vai ser melhor para os países como a Alemanha? Comprar comida ou comprar revólver? É óbvio que vai comprar comida. Como os Estados Unidos não é produtor de comida, ele vai começar a jogar material no mercado externo. Só que ninguém compra e ele vai quebrar. O mesmo acontece com o Brasil. O Brasil é o maior fornecedor, um dos maiores fornecedores de comida, e o principal produto do Brasil era o café. Só que o Brasil, todo o seu café era produto de exportação. E o seu maior comprador de café era justamente a Inglaterra e a França. E a Inglaterra e a França acabam de sair da guerra, né, acaba de estourar a guerra, e aí, entre comprar comida e remédio para o povo que estava na guerra, ou comprar café, é óbvio que o café ficou para a terceira opção. E aí o Brasil vai quebrar também, porque o único produto que o Brasil vendia para a Europa na época era café. Vocês entenderam? Foi justamente. E aí a Itália vai receber esse dinheiro americano, né, essa ajuda financeira americana, e ela troca de lado. Ainda mais sabendo que a Rússia, que é um dos grandes inimigos italianos, já tinha se afastado da guerra, foi para a sua revolução interna lá. Bem, com isso, o mundo em guerra, tá, vai acontecer, esse efeito cascata vai acontecer em todo o mundo. Tá? Principalmente nos aliados, como o Brasil, como Portugal, como os países da América Latina, como os países que não participaram diretamente da guerra, como o Japão, como a China, mas indiretamente estava ligado a um desses blocos. E aí o que acontece? Com a economia no mundo em decadência por causa de guerra, vai acontecer a superprodução americana. A indústria americana não parou de produzir, só que o que acontece? Não tem comprador. Lei da oferta e procura. Não tendo com que comprar, não tendo dinheiro para comprar o que era produzido, os estoques americanos começam a ficar emperrados. E aí a Bolsa de Nova York vai entrar em decadência e vai estourar. Quando a Bolsa de Nova York... o novo método econômico desse período era a compra de títulos de valores, era a compra de papel da Bolsa de Nova York. Então, principalmente os países que não participaram da guerra, para ter rendimento do seu dinheiro, compravam ações na Bolsa de Nova York. Como os Estados Unidos vai quebrar, efeito cascata, efeito dominó, vai quebrando todo mundo. Inclusive o nosso querido Brasil. Primeira crise econômica que o Brasil vai ter vai ser justamente a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. E justamente no período que o Brasil estava se tornando potência econômica mundial. E aí vai acontecer a queda da Bolsa, e países como o Brasil, Japão, China, Índia, né, a própria Rússia, vai entrar em decadência. Ok? Tranquilo? Na aula de amanhã, nós vamos estudar o fim da política café com leite, né, a política de oligarquia no Brasil, a queda da Bolsa de Nova York e o começo da industrialização da América do Sul. Beleza? Tranquilo? Esse slide que eu passei para vocês, eu vou colocar lá no grupo, para quem quiser dar uma lida depois. Tá bom? Alguma dúvida mais? Professor, Tranquilo? a Bruna perguntou se a URSS não sofreu com essa crise, e já que a economia deles era fechada. Totalmente. Só que acontece, daí que vai surgir a ideia do comunismo na Rússia. Tá? Por quê? Porque eles eram grandes produtores de comida, o próprio povo, por causa da queda da Bolsa, um pouquinho antes, mas no decorrer do final da guerra e com a queda da Bolsa, o povo russo vai sofrer isso. E aí o que acontece? A ideia do comunismo era o seguinte: eles vão produzir para eles vão se organizar entre si, para eles atender o mercado interno deles, para depois exportar. E aí vem a ideia, aí surge o comunismo russo. Né? Ele vai unir os povos, né? O próprio povo que era tido povos, os sovietes, né? Os soviéticos, né? Esse povo vão se unir, fazer uma nova república para eles, com um líder estadista, e eles vão primeiro produzir para eles. Tá? A ideia de Stalin, a ideia comunista era justamente isso. Primeiro produzir para o povo russo, né? Para depois a sobra vender para a Europa.
Claro que aí vem questão, eles não tinham, a ideia deles não era ter lucro para encher cofre como é os Estados Unidos. A ideia deles era para suprir o mercado deles, esse que é o comunismo, suprir o mercado deles para depois, com a sobra, eles poderem comprar outro tipo de mercadoria, poder investir em outra, na educação, na saúde, que seja, mas primeiro para o povo russo, depois dos outros povos. A Rússia nunca ia produzir, igual os Estados Unidos, produzir arma para vender. Não, ela ia produzir arma para ela. Nunca vai produzir para os outros. Tudo bem? Então, a aula está acabando aqui agora. Vocês podem tomar uma água, descansar um pouquinho, para a próxima aula de vocês, que é daqui a pouco. Beleza? Até mais, fico com Deus. E qualquer dúvida pode chamar lá no grupo ou manda lá no grupo a dúvida, tá? Que eu estou aqui para ajudar vocês. Um grande beijo e boa noite a todos.